Cada um ela chega numa época diferente, de uma forma diferente. Não necessariamente ela tem que atuar em todas as áreas do conhecimento humano, até porque nós transitamos de maneiras diferentes, em áreas distintas. Nós, como somos associativos, nós somos integrados num sistema sociopolítico, num sistema, até vamos dizer assim, socioespiritual, para as pessoas que são mais sensíveis, porque nós somos sensíveis, nós percebemos quando o outro está triste, quando o outro está feliz. Você vê geralmente as pessoas que atuam mais na área do conhecimento humano, elas vão desenvolver uma sensibilidade diferente, que pode-se dizer que também é a maturidade. A maturidade ela chega quando nós começamos a perceber as consequências dos atos, das atitudes, quando começamos a observar sem julgar, quando conseguimos nos calar, quando todos acham que vamos gritar, né? Todos nós, quando estamos debaixo de uma pressão, nós tendemos a seguir por uma via de sobrevivência. Essa via de sobrevivência dispara alguns alarmes curiosos e nos fazem atuar de maneira até inusitada. Eu sempre digo que nós somos diferentes em cada área. Recentemente, conversando com um amigo muito querido, ele se dedica à parte de proteção, ele trabalha em países emergentes, em países violentos. E eu pude perceber que não só nele, como em diversas pessoas, eles são muito maduros na parte do perigo, na parte diante das situações de risco humano, mas nos relacionamentos afetivos eles conseguem sucumbir com muita facilidade ao sentimento, se prendem com muita facilidade àquela necessidade, ou seja, se apaixonam com muita facilidade. Então, nós somos maduros para uma área, mas não necessariamente amadurecemos para todas as áreas. Cada área tem o seu tempo, cada área tem a sua reflexão, cada área tem o seu ritmo. E nesse ritmo, nós enfrentamos um processo de dilatação. Essa dilatação ela chega até um determinado ponto, aonde ela volta num sentido de contração. Esse sentido de contração é aquilo que vai nos ensinar. Então você vê quando nós nos apaixonamos e sofremos uma decepção amorosa, por exemplo, nós enfrentamos a dilatação no princípio, aquilo produz uma energia de sustentação, né? Nós começamos a criar sonhos, ideias, perspectivas, realidades e logo aquilo retorna num processo de contração, que é quando a pessoa precisa ser forte, ela precisa ser madura. Então nós falamos que a pressão aí, ela vai te colocar numa série de situações onde você vai se reconhecer dentro do padrão ou da escala evolutiva que você se encontra. É muito difícil, uma vez que nós temos determinados hábitos, velhos hábitos nunca morrem, e transformar esses hábitos, transcender as dificuldades, é que é o princípio da maturidade. É quando você consegue olhar de maneira imparcial uma situação que você vivenciou com muita dor e aquilo já não te incomoda mais. Você consegue transcender aquilo e olhar com outros olhos, olhar com outra perspectiva, olhar com outro tipo de compreensão. Então, quando nós estamos diante de uma situação difícil ou de uma pressão e a gente consegue ainda assim se calar diante da ignorância, se calar diante da arrogância, se calar diante da limitação do outro, significa que de uma maneira ou de outra nós estamos começando um processo de maturidade, de ver que aquilo não precisa mudar a minha forma de atuar, eu não preciso responder da mesma maneira, ou aquilo não pode definir a minha atuação dali em diante. Isso é o princípio do conhecimento da maturidade, da reflexão, da lucidez, da claridade mental. E isso nos leva, consequentemente, a um processo de evolução. Primeiro nós enfrentamos um progresso pessoal, aí quando entramos aqui, logo esse processo ele se sustenta por um tempo e a tendência é quando ele vai se decair, se nós estamos maduros, nós voltamos a subir. Ou seja, nesse processo de sedimentação, nesse processo de constatação, nós descobrimos o que realmente importa. E saber o que importa é muito importante. Eu acho que quando nós descobrimos dentro da maturidade aquilo que é realmente
é essencial em nossa vida, nós passamos a direcionar muitas as nossas energias para coisas interessantes. Eu sempre digo que é tão perigoso calibrar mal uma força como ser atacado por ela. Então nós às vezes calibramos muito mal as palavras, os sentimentos, as emoções, e isso num futuro se converte em algo ruim para nós. Quando dizem, ah, sim, mas as pessoas... Não, as pessoas não, as pessoas são pessoas. Dentro da sua história pessoal, o importante é como você vai ver aquilo, como você vai entender, como isso vai clarificar a sua forma de ser. E como isso, em consequência, vai transformar você para um futuro, você daqui a 10 anos, o que vai ser de você quando você está experimentando uma situação. Ou o que essa situação fará de você. Então, esse processo ele deve ser vivido, experimentado sem medo, mas também reavaliado. Ele deve participar de um processo de incentivo, de cultivo da maturidade, de uma maneira normal, de uma maneira tranquila, sem forçar, sem nada. Quando você não consegue ver com uma maturidade uma situação, saiba que você não consegue ver aquilo com maturidade, que você ainda não consegue desapegar-se de determinadas emoções, de determinados sentimentos, e com calma essas realidades vão se transformando. O perigo é ficar parado, é a estagnação. O perigo é se focar apenas num problema, apenas num ponto que vai impedir a sua condição de progredir, de seguir, de amadurecer dentro daquilo, né? Tal como uma fruta, todos nós amadurecemos. Somos verdes ainda para determinadas questões. Você vê nessa era tecnológica, quantos de nós não tivemos que readaptar os nossos conceitos e verdades nesse novo tempo de computação, de informática, né? Todos nós tivemos que aprender a ver como utilizar o computador, os telefones e tudo isso. Então, tal como isso ocorre, em todas as áreas da nossa vida existe o processo de adaptação. Existe o processo de amadurecer dentro daquela perspectiva, amadurecer dentro daquele universo criado, dentro daquela realidade que eu conheço como minha, porque a realidade do outro é do outro. E isso tem que estar muito bem claro. O que eu entendo, o que o outro entende, é parte de um processo de crescimento de ambos, de um crescimento mútuo. Não se pode ver a opinião ou a reação do outro como uma coisa extremamente negativa, jamais. Pode ser negativo para ele, mas não necessariamente tem que ser negativo para mim. Eu posso participar com maturidade dessa observação, entender os limites do outro, entender como o outro está reagindo mediante uma situação, mas não necessariamente eu preciso interagir com isso. A maturidade, ela me leva a estar além disso, a não ter a necessidade de permitir que aquilo me perturbe. Eu posso observar, mas não necessariamente interactuar. Se você olhar a raiz, né, da tradição e da traição, ela é do latim, o entregar. Quando nós entregamos bem uma palavra, um conhecimento, nós entregamos uma tradição. Quando entregamos mal um pensamento, uma palavra, um sentimento, nós entregamos uma traição. Mas uma traição que tem que se ver de quem, como, para quê, né? Eu costumo dizer que não existe culpa nem culpado. Eu acho que as circunstâncias elas favorecem esses dois protagonistas. Agora, como nós vamos identificar esses protagonistas, isso é da maturidade de cada um. Cada um sabe muito bem como pensar, como entender e tal como em um futuro, se possível, reavaliar esse entendimento, reavaliar essa posição, reentender, né? Ou reinventar-se diante daquele acontecimento, ser capaz de ver com novos olhos, com novas perspectivas e, se possível, se libertar daquilo. Fechar muito bem uma história, passar a página de um livro, olhar para frente e seguir a jornada. Acho que esse é o caminho interessante para um começo de uma maturidade.